Nós estamos dando início a esta a este estudo da Palavra do Senhor. Agradecemos já a presença de alguns irmãos conosco e queremos fazer a leitura que se encontra na carta aos Hebreus, carta de grande valia, de grande importância para nós, e que tem um autor que ainda é desconhecido, né? Nós temos hipóteses, mas não sabemos exatamente quem foi o autor da carta aos Hebreus. Sabemos que o Espírito Santo usou de maneira poderosa este irmão e ele escreveu uma carta demonstrando a grandeza, a superioridade, a eternidade do ministério de Jesus Cristo e da pessoa de Jesus Cristo sobre todas as coisas. Nós vamos fazer a leitura, então, no capítulo 7, se os irmãos quiserem acompanhar, é do versículo 1 até o versículo 19, mas nós vamos fazer esta leitura sem a obrigação de terminar este texto hoje, né? Porque é um texto muito rico e nós podemos não terminá-lo hoje. Mas nós temos muito tempo para estudar essa carta, né? Até Jesus voltar, certamente dá tempo da gente estudar. Capítulo 7 de Hebreus. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça e depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém, ali, aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro dele. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele, baseado, o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei, porque aquele de quem são ditas essas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço no altar.
pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo à qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E isto é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, que se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel, porquanto se testifica: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E, por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. Amém. Este é o texto que nós vamos meditar hoje, da carta aos Hebreus, e que está falando aqui da supremacia de Cristo sobre o sacerdócio arônico, sobre o sacerdócio levítico, né? Então, os descendentes de Arão, que eram sacerdotes, família que foi escolhida para ser sacerdotes na velha dispensação. Vamos orar. Pai, nós agradecemos ao Senhor, porque pela tua misericórdia nós estamos aqui na tua presença, juntamente com nossos irmãos, de forma virtual, mas sempre entendendo que o Senhor está nos dirigindo, nos orientando e nos ensinando por intermédio da tua palavra. Obrigado pelo teu cuidado conosco, com as famílias que se representam aqui. Obrigado porque o Senhor tem dado a cada um aquilo que é necessário para viver na tua presença, para experimentar a comunhão com o Senhor e para reconhecer que o Senhor é o Deus que supre todas as nossas necessidades em Cristo Jesus, nosso sumo sacerdote. Nós te agradecemos por tudo, pedimos graça, paz, misericórdia do Senhor sobre nós. Oramos pedindo as bênçãos do Senhor para a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o texto que nós estamos lendo e vamos estudar é um texto que mostra alguns aspectos do sacerdócio de Cristo. O autor da carta aos Hebreus está demonstrando aos crentes judeus, né? Aqueles judeus que se converteram ao cristianismo logo no primeiro século, que principalmente a estes, né? Mas também a outros cristãos e a nós hoje, indiretamente, pela presença da palavra de Deus conosco, que foi preservada exatamente para que a cristandade em todos os séculos pudesse aprender de Jesus a mesma coisa que Jesus ensinou e que os apóstolos ensinaram. Então, nós encontramos o autor da carta aos Hebreus demonstrando aos cristãos serem eles descendentes físicos e espirituais de Abraão, aqueles que eram judeus, herdeiros das promessas que Deus fez ao patriarca Abraão, de cumprimento tanto material quanto espiritual. Ou seja, os hebreus cristãos eram descendentes de Abraão, sim, não só fisicamente, mas espiritualmente, porque já foi demonstrado nesta carta que todos os que são da fé são descendentes espirituais de Abraão, que foi também o pai da fé. Então, Abraão tem uma paternidade dupla, ele é pai de uma nação fisicamente, né? Ele é pai da nação judaica e é também pai da fé de todos aqueles que são crentes, incluindo também os gentios, que creem da mesma forma que Abraão creu, e conforme Paulo ensina aos Romanos,
e conforme o autor da carta também tem ensinado neste texto. Deus fez uma promessa, ele deu uma palavra verdadeira e garantiu essa promessa, o cumprimento dela, por meio de um juramento. Deus jurou por si mesmo, confirmando desse modo a imutabilidade dos seus propósitos e a invariabilidade de sua palavra. Deus não muda, Deus é invariável nas suas promessas e no conteúdo delas, na sua palavra. Ele não muda, Deus é fiel à sua própria palavra. Ele é fiel para consigo mesmo e não pode mudar, não pode variar, porque nele não há mudança nem sombra de variação. Deus, então, faz essa promessa ao povo de Israel e também por meio de Abraão, e ele faz um juramento. E por meio dessas promessas, ele traz aquele povo para a terra prometida, mas aquelas promessas têm um cumprimento também espiritual. E ele está prometendo, então, que vai trazer também o povo que crer nele, a moda de Abraão, que é um cumprimento de uma promessa feita para que eles entendam que há um cumprimento espiritual, no sentido de que eles vão receber as promessas espirituais que estão mencionadas na palavra de Deus, né? Que é as bênçãos espirituais, a filiação eterna em Cristo Jesus e a herança eterna nos céus. Então, o apóstolo Paulo escreveu sobre isso e o autor da carta aos Hebreus também. Ele afirma que nós que cremos em Jesus Cristo, ele está falando aos irmãos ali, temos uma firme confiança, uma real confirmação, que é uma esperança ancorada com segurança no céu. Ou seja, a promessa de Deus está firmada no céu. Por que ela está firmada no céu e por que se pode crer nas promessas espirituais de Deus? Porque assim como as promessas físicas de terra, de nação, de reino, de rei, né, foram realizadas na vida do povo de Israel, e também as promessas espirituais podem ser realizadas. Então, há uma real confirmação que é uma esperança ancorada no céu. E para garantir essa esperança celestial, ele demonstrou a sua plena capacidade, a sua plena o seu pleno desejo de firmar essa promessa em seu Filho Jesus Cristo e transformou o seu Filho Jesus Cristo em um sacerdote eterno. Né? Ele trouxe essa segurança para o céu. Como? Porque nosso perfeito sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, diz o autor da carta, que é santo, inocente, puro, imaculado, ele penetrou lá no céu, até o Santo dos Santos no céu, inaugurando o caminho de acesso ao Pai. Então, não só ele entrou lá tendo purificado o seu povo dos seus pecados, como ele garantiu um verdadeiro acesso ao Pai, de maneira que ele entrou no Santo dos Santos e assim ele abriu um caminho que todos nós podemos entrar
por intermédio dele lá no céu, e a nossa esperança está firmada lá, porque ele permanece lá no céu. Então, o autor da carta está dizendo: olha, nós não temos necessidade mais de um sacerdote que todos os dias ministre em nosso favor e que anualmente entre aqui no Santo dos Santos, aqui na terra, no templo, que é só uma figura daquilo que existe no céu. Então, nós não temos mais necessidade disso, porque o nosso eterno sumo sacerdote já fez isso de uma vez por todas, entrando no céu e permanecendo lá, e por determinação divina, ele estabeleceu um novo caminho, abrindo acesso a todos que creem nele, para que todos possam chegar livremente no Santo dos Santos, no céu, por intermédio de Jesus. Então, é por isso que nós temos a possibilidade de orar ao Pai diretamente, de ter acesso diretamente, de sermos capazes de falar com Deus diretamente, chamá-lo de Pai, porque Jesus não só nos purificou os pecados, como abriu de uma vez por todas o caminho para o céu. Nós até que já cantamos isso, né? Foi Jesus que abriu o caminho para o céu, não há outro meio de ir. Nunca irei entrar no celeste lar se o caminho da cruz errar. Né? Então, esse hino fala desse ministério de Jesus que realmente fez uma abertura de caminho para que nós pudéssemos entrar no céu de uma maneira livre, sem necessidade de sacrifícios aqui na terra e sem a necessidade de outro mediador, porque o nosso mediador já está no céu. Então, Virgem Maria, santo não sei quem, papa, pastor, isso não pode... nós não devemos crer nessas coisas e nessas pessoas, porque o único mediador entre Deus e os homens é Jesus. E o apóstolo Paulo fala isso a Timóteo, né? Ele escreve a Timóteo dizendo que há um único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Por que Jesus Cristo, homem? Porque a mediação precisava ser feita por um homem. E é por isso que Jesus Cristo, Deus, se transformou também em Jesus Cristo, homem. E agora nós temos essa dupla pessoa, essa pessoa que dupla pessoa, não, essa dupla natureza em uma só pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. Ele tem natureza humana e tem natureza divina, exatamente para fazer essa mediação. Esse processo maravilhoso só poderia ter sido criação do Deus eterno. Então, nós temos segurança de que nós podemos esperar livremente na pessoa de Jesus. Nós não precisamos mais de um sacerdócio humano, imperfeito. Por quê? Porque Deus nomeou o seu filho. É isso que o autor está dizendo neste texto para os cristãos hebreus, e que nós estamos também aprendendo sobre isso neste estudo. Deus é encarnado como sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Deus encarnado em Cristo, né? Então, uma pessoa com duas naturezas, exatamente para ser o nosso mediador, para ser Deus e para ser homem. E é em Cristo que Deus se encontra com o homem. Fora de Cristo, o homem não pode encontrar Deus, e Deus não encontra o homem. Então, a nossa possibilidade única de salvação está na pessoa bendita de Jesus Cristo. Agora,
pode ter havido algumas perguntas, né? Talvez tenha alguém que tenha perguntado: quem foi Melquisedeque e qual a sua importância? E Jesus não foi sacerdote levita, conforme o texto nos ensina, nem poderia ser, porque era da tribo de Judá. Seu sacerdócio estava ligado a Melquisedeque. Agora, como entender este sacerdócio de Melquisedeque, do qual se fala tão pouco na Bíblia? Seu sacerdócio, o sacerdócio de Jesus Cristo, estava ligado a Melquisedeque, era da ordem de Melquisedeque, não era da ordem levítica. Jesus não era descendente da tribo de Levi e muito menos descendente da família de Arão. Então, seu, seu sacerdócio era da ordem de Melquisedeque. Este Melquisedeque, mais ou menos 500 anos antes do sacerdócio levítico, exercia por determinação divina o sacerdócio. A Bíblia fala que havia sacerdócio já antes de Abraão. Antes de Abraão, já havia um sacerdócio. Não instituído no modelo arônico, não instituído no modelo de Moisés, né, que Moisés determinou, no modelo que Moisés estabeleceu e legislou lá no povo de Israel, mas um sacerdócio que era sacerdote do Deus Altíssimo. O texto de Gênesis fala claramente isso, que Melquisedeque é sacerdote do Deus Altíssimo. Ou seja, Deus nunca deixou de ter testemunhas. Noé era testemunha de Deus, Enoque era testemunha de Deus, isso para falar dos dois que a Bíblia menciona. Mas certamente havia homens e mulheres tementes a Deus neste período em que a Bíblia não revela nada, né? Ou revela muito pouco, né? O período que está revelado em Gênesis, de Gênesis 1 até Gênesis 12, quando começa o tratamento de Deus com Abraão. Nesse período, certamente, havia culto a Deus, porque nós temos a manifestação aí de Melquisedeque. Então, não estou querendo dizer que Melquisedeque foi uma pessoa que viveu tanto tempo, de Adão até Abraão, não é isso. Mas estou dizendo que Deus sempre levantou homens e mulheres que temiam a Ele, mesmo no período em que a Bíblia não revela nada, mesmo em que não há revelação bíblica, não é? Porque a Bíblia dá indícios de que Melquisedeque era verdadeiramente sacerdote do Deus Altíssimo. E este, então, viveu mais ou menos 400, 500 anos antes da lei mosaica. E seu sacerdócio era muito maior que o dos levitas. O texto que nós acabamos de ler mostra que o sacerdócio levítico era inferior ao sacerdócio de Melquisedeque. O sacerdócio levítico não tinha ainda, Levi ainda não tinha nascido, o sacerdócio levítico ainda não tinha sido estabelecido, nem sido organizados como sacerdote Arão e seus filhos, mas antes de Moisés, antes da legislação mosaica, os sacrifícios eram oferecidos pelos chefes das famílias. Geralmente, o ancião da família, que era quem, o mais velho, certamente, era quem, em cada família da linhagem paterna,
era aquele que era responsável pelo culto, e era aquele que era responsável pelos sacrifícios a Deus. Quando a família crescia, nós tínhamos então uma tribo que constituía para si um líder ou um rei, que era, ao mesmo tempo, sacerdote. É por isso que nós estamos vendo na passagem bíblica, dizendo que Melquisedeque era rei e sacerdote. O nome de Melquisedeque pode ser entendido desta maneira, né? Melquisedeque é rei da justiça e rei da paz. Isso prefigurando certamente Deus, nesta figura enigmática de Melquisedeque, estava prefigurando o próprio Messias, prefigurando Jesus que viria, que também é rei de justiça e é rei de paz. Então, esse modelo de sacerdócio de Melquisedeque foi um modelo que foi seguido também pelo próprio Jesus. Quando a nação hebraica se formou, quando Israel se formou, foi organizado o sistema religioso e se estabeleceu um ritual, né? Esse ritual foi estabelecido por ordem divina e Moisés trouxe esse ritual para que as coisas acontecessem de maneira pura, de maneira santa, de maneira separada, de maneira especial, santificada para Deus. O sacerdote era dedicado exclusivamente a Deus. É por isso que a tribo de Levi nunca recebeu herança física, terras, porque não era para ela trabalhar. Ela era dedicada exclusivamente ao culto, não é? A manutenção do culto, não só as ações sacerdotais, como as ações de cuidado do tabernáculo, de vigilância do tabernáculo, de limpeza do tabernáculo. Tudo isso estava a critério dos levitas, que participavam também do culto na adoração e no louvor. Então, nós temos este caminho bem traçado aqui na carta aos Hebreus, demonstrando com isso que cerca de 400 anos depois, de 400 a 500 anos depois de Melquisedeque, houve então essa escolha especial da tribo de Levi. Isso também prefigurava a nossa completa dedicação a Deus, né? Nós somos levitas no sentido não de que vamos cultuar a Deus de maneira especial, sacrificando a Deus, mas no sentido especial de que somos dedicados exclusivamente a Deus. Então, nesse sentido, todos nós somos levitas, né? Mas não existe mais ministério levítico. Quando alguém fala hoje que é levita, né, quer criar um ministério levítico nas igrejas, é porque não leu Hebreus ainda. Não existe ministério levítico. Né? O ministério levítico foi extinguido, porque Jesus superou todas essas coisas. Né? Jesus foi capaz de cumprir plenamente todas as funções do ministério levítico, e ele, então, exerceu tudo aquilo que os levitas tinham que exercer com perfeição, porque ele não está morto, né? Ele está vivo e está na presença do Pai, à destra do Pai, exercendo ali a sua função de intermediário entre Deus e o povo de Deus. 400 anos depois desta organização dos levitas, ou seja, mais ou menos 800 anos depois de Abraão, outra família foi escolhida para que dela viessem os reis. Esta família foi a família de Davi. Porém, em Cristo,
houve uma unificação desses ofícios, né? Em Cristo, o ofício de sacerdote e o ofício de rei foi unificado. E a unificação desses ofícios para rei e sacerdote em uma só pessoa foi feito conforme o modelo de Melquisedeque. Então, nós vemos a importância desta pessoa enigmática, que é Melquisedeque, porque ele foi uma pessoa real, ele era rei de Jerusalém, né? Rei de Salém. Salém era o nome original da vilazinha que se tornou, do povoado, que se tornou depois a cidade de Jerusalém. Então, nesse sentido, nós podemos ler Salém como sinônimo de Jerusalém. E Jesus se tornou, desta maneira, o rei e sacerdote. Cristo e Melquisedeque eram certamente e foram homens. Ambos eram reis e sacerdotes. Nós vemos isso em Gênesis 14 e Zacarias 6. Depois, se quiserem dar uma lida nisso, podem ver, né? Ambos eram indicados por Deus, né? Tanto Melquisedeque como Jesus foram indicados por Deus, né? Foi Deus quem estabeleceu. E ambos eram chamados Rei de Justiça e Rei de Paz. Melquisedeque, conforme não é alguém, conforme muitos querem fazer pensar, e uma pessoa irreal, uma aparição temporária de Jesus, Jesus pré-encarnado. Não é verdade isso. Ele era uma pessoa histórica, teve uma cidade onde ele dominava, ele teve um encontro com Abraão, Abraão o reconheceu como autoridade, tanto é que entregou o dízimo de tudo que ele conseguiu a Melquisedeque. Melquisedeque recebeu aquele dízimo. Então, isso tudo é obra e realização de uma pessoa. Ele era rei de Salém, portanto, rei da paz, e rei de justiça também, né? Conforme o seu nome indica. Assim também, Jesus era uma pessoa, foi uma pessoa histórica, é uma pessoa histórica, apesar de nós não estarmos vendo agora, mas ele é uma pessoa que está no céu, em carne e osso, né? Nós sabemos, glorificado, mas com o corpo glorificado, mas certamente um ser humano como nós. E ele também é rei dos reis, príncipe da paz. Melquisedeque foi rei de justiça e rei de paz. Jesus também é rei de justiça e paz e vai governar o mundo como rei de justiça e rei da paz. Melquisedeque não tinha genealogia. O que significa isso? Significa apenas que não há registro da genealogia de Melquisedeque. Ninguém sabe. Por quê? Porque a Bíblia não registrou, não foi determinação divina que houvesse algum registro a respeito de Melquisedeque. Deus não determinou que isso acontecesse e Moisés, então, não registrou, né, a história, a genealogia de Melquisedeque. Então, quando ele põe lá sem genealogia, né, e sem começo de dias, nem fim de vida, é porque não houve registro, não é porque ele era eterno, não é? Ele era apenas um homem que Deus escolheu e que temporariamente exerceu um ministério sem que isso fosse registrado. Não teve princípio. Jesus é também alguém que não tem princípio de dias nem fim de vida. Ele é eterno, né? Jesus é eterno. Então, em tudo, Melquisedeque é uma figura de Jesus. Melquisedeque demonstra
de maneira tímida quem é Jesus, né? Então, nós podemos ver em Melquisedeque a manifestação de Jesus Cristo, a manifestação gloriosa de Jesus. Sem genealogia, um sacerdote em Salém, era Melquisedeque, e Jesus é o nosso perfeito sumo sacerdote. Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo. A mesma coisa Jesus, né? Perfeito sumo sacerdote, nomeado, escolhido, determinado pelo Deus Altíssimo. Superior, Melquisedeque era superior a Abraão, tanto é que Abraão reconheceu isso, entregando dízimos a ele, né? Então, Jesus também é superior a Abraão, né? Ele falou para os judeus, quando ele estava no mundo, que Abraão viu o meu dia e regozijou-se nele, né? Então, antes que Abraão existisse, eu sou. Melquisedeque é superior aos levitas, Jesus também é superior aos levitas, porque Melquisedeque é anterior aos levitas. Jesus é posterior aos levitas, mas é superior, no sentido de que é um sacerdócio perfeito, porque os levitas eram sacerdotes humanos, pecadores, que morriam a cada tempo, morria o sumo sacerdote. Jesus é um sacerdote eterno, porque ele não morre, ele não é substituído, não há necessidade de trocar o sumo sacerdote, nem de trocar a lei, porque Jesus é sumo sacerdote perfeito. Melquisedeque tem uma ordem sacerdotal superior à ordem arônica. Por quê? Porque o próprio Abraão reconheceu isso e certamente Moisés e Arão, que estavam em Abraão, né, que eram descendentes de Abraão, estavam também, conforme o texto de Hebreus, reconhecendo isso. Quando Abraão entregou dízimos lá para Melquisedeque, era como se toda a descendência de Abraão, incluindo Moisés e o sacerdócio levítico, se eles estivessem entregando também dízimos a Abraão. Sua ordem sacerdotal, portanto, a ordem de Melquisedeque é superior à levítica e a de Jesus também superior à ordem levítica. Melquisedeque é um tipo de Cristo, uma figura, né? Alguém que prefigura o verdadeiro Messias, o verdadeiro rei e sacerdote. Então, nós sabemos que ele é um tipo de Cristo. Ele jamais foi o Cristo, nem é o Cristo, mas ele é uma figura de Cristo. Existiu historicamente, nós não sabemos da sua origem nem do seu fim, mas sabemos das suas ações e como ele representou, né, a Abraão o ministério de Jesus, como ele prefigurou, quase que profetizou sobre o ministério de Jesus. E Jesus é sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, Melquisedeque é um tipo de Cristo. Ele é apresentado como sacerdote do Deus Altíssimo. Ele é alguém cujo nome, Rei de Justiça, Rei de Paz, é feito semelhante ao Filho de Deus, né? Ele é feito semelhante ao Filho de Deus em seu ofício. No seu ofício, ele recebe dízimos de Abraão, abençoa Abraão e bendiz a Deus. Deus está ressaltando uma nova ordem sacerdotal. Deus está demonstrando que a ordem arônica, a ordem de Arão, os levitas, é uma ordem humana, uma ordem inferior. E qual é a diferença? É porque o sacerdócio de Melquisedeque foi estabelecido
pelo próprio Deus. Então, a ordem arônica é uma ordem humana, inferior, composta de homens mortais, pecadores, embora descendentes de Abraão, mas como o próprio Abraão, inferior a Melquisedeque no que tange ao relacionamento com Deus. A ordem levítica, criada por meio de Abraão, e por meio de Moisés, entregou por meio de Abraão dízimos a Melquisedeque. Né? O autor da carta aos Hebreus diz que Abraão, Levi, Moisés, o sacerdócio levítico, estava em Abraão, eram descendentes de Abraão. Então, quando Abraão pagou dízimos, reconhecendo a autoridade de Melquisedeque, a mesma coisa estava acontecendo com seus descendentes. A ordem arônica, irmãos, diz o autor da carta aos Hebreus, a ordem arônica caducou. O que significa isso? Que o sacerdócio mudou. Deus mesmo introduziu o seu filho no mundo para ser sacerdote para sempre. Então foi o próprio Deus quem estabeleceu o fim do sacerdócio arônico. Agora não há mais sacerdócio arônico. Por quê? Porque Deus fez com que eles chegasse ao fim, introduzindo seu filho ao mundo para ser sacerdote para sempre. Um sacerdócio que foi prefigurado, representado, tipificado por Melquisedeque. Este sacerdócio arônico foi finalizado. E este sacerdócio de Jesus Cristo é de outra estirpe, não é baseado em genealogia. O sacerdócio arônico era baseado em genealogia. Era sacerdote a pessoa que descendesse do sacerdote anterior. Então, geralmente, era o filho de um sacerdote que ocupava o lugar do seu pai como sumo sacerdote. Essa era uma ordem genealógica, era hereditária. Mas o sacerdócio de Cristo não é um sacerdócio hereditário, como o sacerdócio levítico, mas é um sacerdócio constituído por ordenação divina e não com homens pecadores, imperfeitos e com um sistema legal incapaz de aperfeiçoar os que dele se aproximam em pecado, mas um sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, poderoso, com uma vida indissolúvel, uma vida eterna, uma vida que dura permanentemente, para sempre. Não somente dura em tempo para sempre, mas é uma vida de outra qualidade, uma vida superior, uma vida que tem imortalidade, uma vida que tem plenitude de poderes, plenitude de qualidades, plenitude de atributos, essa vida que nos é oferecida em Cristo Jesus. Uma vida sem limites para toda a eternidade. Essa vida foi concedida por Deus a seu Filho, Jesus Cristo, na qualidade de homem, e para todos aqueles que se aproximam dele pela fé, porque ele pode aperfeiçoar todos os que o buscam, o que não podia acontecer com o sacerdócio arônico, né? Com o sacerdócio de Arão e seus descendentes. Então, Deus mesmo constituiu. A lei, o mandamento carnal, não podia aperfeiçoar coisa alguma, segundo o texto bíblico nos diz. Mas a vida de Cristo pode nos aperfeiçoar, nos tornar semelhantes a Ele, pode nos tornar verdadeiramente pessoas
que são transformadas poderosamente na, naquilo que Deus deseja de cada um de nós. Filhos de Deus, filhos de transformados pelo poder do Espírito Santo, filhos de adoção, né? E nesses filhos de adoção recebem de Deus todas as coisas. Então, esta vida é uma vida que é oferecida tanto a este sumo sacerdote santo, inocente e imaculado, com uma vida indissolúvel, uma vida eterna, uma vida que não acaba. Ele vai ser e é Rei eterno, né? Ele é o Rei eterno, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Encerrando, então, esse texto, nós podemos concluir algumas coisas. Primeiro, o sistema levítico era transitório. É por isso que nós não temos obrigação de obedecer à lei para ser salvos. Aliás, o texto nos demonstra aqui, por causa, a antiga ordenança é revogada por sua fraqueza e inutilidade. O texto está dizendo que a lei não tem competência para fazer salvação. Então não adianta nada obedecer à lei para ser salvo. É o desejo de muita gente e é ainda a prática de algumas pessoas tentar obedecer à lei para ser salvo. Para ser salvo, não há possibilidade alguma pela obediência à lei. A lei só mostra que eu sou pecador. A lei só revela que eu necessito de um Salvador. A lei só mostra o propósito de Deus, onde Deus quer que eu ande, como Deus quer que eu seja, mas ela não me ajuda a ser como Deus quer que eu seja, nem a fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Então, essa situação é uma situação resolvida por um sumo sacerdote perfeito da ordem de Melquisedeque. Por quê? Porque mudou a lei. A lei agora foi cumprida plenamente por Jesus Cristo e agora a lei cumprida por ele plenamente me torna justificado pela fé. Eu crendo que eu sou salvo pela justiça de Cristo, que cumpriu toda a lei, então eu recebo a justificação pela fé. O sistema levítico, transitório. Não adianta ficar tentando obedecer a lei, guardar sábado, não comendo carne de porco, não fazendo isso, que isso é uma brincadeira. Isso aí é uma ofensa à santidade de Deus. A inutilidade da lei para a salvação está determinada neste texto de Hebreus. Segunda conclusão. Aliás, tem uma pergunta aqui. Você ainda fica dependendo de lei para ser salvo? Nós somos cheios do Espírito Santo e nós obedecemos mais do que a lei. Nós ultrapassamos os limites da lei. Jesus disse: ouviste do que foi dito aos antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que se encolerizar contra seu irmão, qualquer que ficar irado contra seu irmão, já cometeu assassinato. Então, nós andamos além da lei, porque somos cheios do Espírito Santo. Outra coisa, ouvistes o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, diz Jesus, qualquer que olhar para uma mulher ou para alguém do sexo oposto com intenção impura, já cometeu adultério. Então, a lei para nós é um limite mínimo. Nós ultrapassamos a lei, não para ser salvo, mas porque já somos salvos e somos cheios do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos leva a cumprir a lei e até ultrapassar os limites dessa lei. Então, a perfeita suficiência de Cristo é demonstrada aqui, novo sacerdócio, suficiência da graça e da fé.
novo sacerdote. Agora, não mais um sacerdócio levítico, mas um único sacerdote e um único mediador. Então, não há outro mediador, né? Essa história de santo não sei quem, de Virgem Maria, de qualquer outra coisa, não que a gente não respeite essas pessoas, mas não que a gente não podemos depender dessas pessoas para nada, porque o único mediador que abriu um caminho perfeito para o céu é Jesus Cristo. Ele está no céu hoje, garantindo, ancorado no céu. A nossa justiça está ancorada lá, o caminho está aberto para que nós possamos entrar na presença de Deus, na mediação exclusiva de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é um novo sacerdote, né? Novo em relação ao sacerdócio levítico. É o único sacerdote, nosso mediador. E é um novo sacrifício. Jesus é também o sacrifício. Acabou a história de sacrificar cordeiros, de sacrifícios de qualquer outra natureza. Por quê? O Cordeiro de Deus já foi morto. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o sacrifício vivo, perfeito, um sacrifício que morreu na cruz do Calvário, mas recobrou a vida ao terceiro dia. Sacrifício que está vivo, eterno, no céu. Né? E esse sacrifício, portanto, é suficiente para pagar todos os meus pecados e os pecados de todas as pessoas. Novo caminho. É um único caminho, né? Esse novo caminho é agora o caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, não tem outro caminho. Outra religião, eu não estou falando aqui de batista, de pentecostal, de assembleia, estou falando de religião, religação com Deus. Não há outro meio de religação com Deus do pecador a não ser Jesus. Budismo, maometismo, islamismo, que é a mesma coisa, confucionismo, Seixonoye, Testemunha de Jeová, essas coisas todas não servem a nós como religiosidade, porque a única religião verdadeira é um novo caminho que Jesus abriu para o céu. Então, através do véu, ele rasgou o véu para o Santo dos Santos. Não o Santo dos Santos no templo em Jerusalém, mas o Santo dos Santos no céu. E ele trouxe um perfeito acesso, uma perfeita segurança para nós. Qual a perfeita segurança? Ele é o nosso advogado junto ao Pai. Você tem um advogado junto ao Pai. É por isso, né, que o autor de Hebreus diz que nós temos um advogado que está diante do Pai. Ele diz assim, por isso mesmo, convinha que em todas as coisas Jesus se tornasse semelhante aos irmãos, ocupasse, claro, então, uma vida humana, né? Para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, Jesus passou por todo sofrimento aqui, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer aos que são tentados. Então, nós somos socorridos por esse mediador que está no céu. Ele oferece a nós, esse advogado, perfeita segurança. Você já confia em Jesus dessa maneira? Novo sacerdote, novo sacerdócio, novo sacrifício, novo caminho, perfeito acesso e segurança. Você é o único advogado diante do Pai. Se você não confia nele desta maneira, você precisa confiar, porque é a única maneira de ser salvo. Qual é a religião verdadeira? É um relacionamento vivo. Presta atenção. Relacionamento vivo. Religião não é algo morto para você fazer algumas coisas, né? Num determinado dia, acender uma vela, fazer uma oração, fazer uma reza. Não. É um relacionamento vivo. Isso significa o quê? 24 horas por dia. Todo tempo é tempo de relacionamento com Deus.
Um relacionamento vivo, superior. Não é algo humano aqui neste mundo. É superior, porque é mediado por Jesus. Com quem? Com Deus. Você se relaciona com Deus. Não relaciona com santo, não relaciona com morto, não relaciona com seu pai que morreu, ou sua mãe que morreu, ou seu avô que morreu, ou seu filho que morreu. Eles podem estar no céu se eram cristãos, se eram crentes em Cristo Jesus, mas eles não podem fazer nada lá do céu por você ou por mim. Tem gente que pensa que pode acontecer isso. Não pode, não há possibilidade. Jesus disse que não há, na parábola do rico e Lázaro, demonstrou que não há comunicação entre mortos, né? Pessoas que já partiram deste mundo, e que eles não podem interceder por nós. Quem intercede por nós é o advogado junto ao Pai e o Espírito Santo que está em nós. Né? Então, relacionamento vivo, superior com Deus. Por meio de quem? Por meio do padre, por meio do pastor? Não. Por meio de um sacerdote superior, único, que é Jesus. Esse sacerdote superior e único, e por meio de um sacrifício superior. Qual o sacrifício superior? A morte do Cordeiro de Deus, constituindo uma aliança superior. Que aliança superior é essa? A aliança lá levítica quebrou, porque ela chegou ao fim. A aliança de Jesus, a aliança que Jesus estabeleceu, que Deus estabeleceu em Cristo, a nova aliança, é absolutamente inquebrável, interminável, eterna, para sempre no céu. Então, esta aliança é super garantida, não há término, não há mudança, né? Jamais haverá mudança, porque ela é plenamente suficiente. Você já conhece a religião verdadeira? A religião verdadeira é esse relacionamento vivo, superior, com Deus, por meio de um sacerdote superior, que é Jesus, um sacrifício superior, constituindo uma aliança superior, uma aliança inquebrável, uma aliança que não pode ser mudada, irrevogável no céu. Quarta e última conclusão e aplicações. É necessário, olha só, o que é necessário? Um sacerdote perfeito, Jesus. Um sacerdócio perfeito, legítimo, que é o sacerdócio de Melquisedeque. Um sacrifício perfeito, que é o próprio Jesus. Na ordem de Melquisedeque, um sacrifício perfeito, que é Jesus. Para constituir um acesso perfeito. Que acesso é esse? Caminho aberto para o céu. E para relacionarmos com um Deus perfeito, que é Jeová, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, é necessário um sacerdócio perfeito, um sacerdote perfeito, um sacerdócio perfeito, um sacrifício perfeito para constituir um acesso perfeito, um caminho único para o céu, para esse relacionamento de salvação eterno com um Deus perfeito. E eu espero que todos que estão participando dessa live possam gozar desta situação, né? Para viverem glorificando a Deus e para viverem para a glória de Jesus Cristo, pregando a sua palavra neste mundo, de maneira que todos possam compreender que Ele é o único e suficiente Salvador. Deus abençoe a todos. Amém. Parabéns.